Every story has a beginning. Ok, eu tô gostando da ambientação até o momento. Essa é a Lisa Trevor? Interessante. Ok. Estou tirando as cenas diretamente do jogo, tô gostando disso. Uma das coisas que eu tô gostando do trailer até o momento é que ele faz referências aos jogos. Olha aí, a cena da mansão, a referência ao Resident Evil 1. Eu só espero que o filme não seja só isso, né? É meio difícil de ver se esse filme vai ser um 8 ou 80 na questão de qualidade, né? Dá pra ver que talvez ele seja meio meia boca e tem umas referenciazinhas bacanas, mas dependendo do quão meia boca ele é, ele já vai ser melhor do que muita adaptação. Então eu tô com um pouquinho de fé, né? Digamos que o filme não foi lá uma grande coisa. Welcome to Raccoon City foi um filme lançado esse ano e que tinha como proposta ser finalmente uma fiel adaptação da franquia Resident Evil, tanto na sua história, como no gênero que a série se encontra, sendo ele o terror, como na sua atmosfera de sempre deixar o jogador, ou no caso do filme, o espectador, nas pontas dos pés. E é nesse momento em que é pertinente esquecer da mera existência de Resident Evil 5, já que ele foge totalmente da identidade estabelecida com os seus antecessores e só não é visto como um fracasso maior nos olhos dos fãs e até mesmo da indústria, porque Resident Evil 6 existe e, sinceramente, você tem que estar um pouquinho fora das suas faculdades mentais para achar que alguém iria se preocupar com o personagem principal blasé, com o único traço de personalidade que constitui seu filho Wesker e a Cherry. Pelo menos Resident Evil 5 tem alguns momentos não intencionalmente engraçados, como por exemplo, sei lá, o Chris socando uma rocha com as próprias mãos. As impressões iniciais com a divulgação dos materiais da fase de pré-produção e a confirmação do envolvimento da Kai Scodelario como Claire eram positivas e geraram alguma, mesmo que pequena, esperança de que as coisas finalmente dariam certo para os fãs da franquia. No aspecto cinematográfico, parece que o sofrimento de passar pela saga da Alice finalmente teria sua recompensa, mas como já se diz em um dos milhares de ditados brasileiros, quando a esmola é boa, bem, você sabe o resto. A ruptura na boa moral que o filme tinha gerado até então começou quando mais alguns detalhes começaram a ser disseminados. A principal reclamação foi quanto ao casting do resto do elenco, principalmente do Leon, que claramente não se parecia em nada com o Leon que nós aprendemos a amar ao decorrer da saga. Aliás, o casting principalmente do Leon não gerou só uma ruptura na confiança dos fãs no vindouro filme, mas uma ruptura entre a própria fandom, com muitos debatendo se o visual da ator escalada era realmente tão relevante assim para a qualidade ou não do filme. E, pessoalmente, perdão se isso vai te ofender de alguma forma, mas eu acho essa discussão extremamente estúpida. A qualidade de um filme depende especialmente de duas coisas: o seu roteiro e o ímpeto da equipe de produção e do estúdio em desenvolver uma boa obra. Se a verossimilhança de atores com suas partes fossem tão garantidora de qualidade, os live action japoneses não seriam tão fracos ou no máximo assistíveis quanto eles são. Eu sei, dói assumir isso, mas você sabe que é verdade. Ou você vai me dizer que SNK foi bom. Eles tiraram o Levi do filme pelo único motivo de que japoneses não conseguem reproduzir o som do Hélio fluentemente. Eu não tô mentindo. Desligue o seu modo Yabu por alguns segundos, eu sei que você consegue. A grande verdade é que ninguém realmente iria com exatidão determinar a qualidade do filme até a data do seu lançamento pro mundo, graças a pistas simultaneamente positivas e negativas, demandas diversas e enormes da fandom e o fato de que, bem, ninguém tem uma bola de cristal. O que restava nesse enorme poço de incertezas era esperar, e esperar pacientemente. Em 2 de dezembro de 2021, Bem-vindo a Raccoon City foi oficialmente lançado no Brasil com certa expectativa e medo. E sem nenhuma papa na língua, eu posso te dizer que o filme é extremamente decepcionante, mas não pelos motivos que você acha que ele é. Uma quantidade considerável de críticos destruiu o filme sem nenhuma piedade e o resumiu a perda de tempo cinematográfica com nenhuma qualidade presente. E quem me dera se o filme fosse realmente isso, porque pelo menos eu não precisaria me sentir como um pai
pai decepcionado com seu filho depois de ele cometer uma besteira. O filme é ruim, não me leva a mal, e tá muito longe de ser um filme que faz jus à franquia Resident Evil, mas o problema não é ele ser ruim, mas você vê que ele tinha potencial, e se o roteiro fosse um pouco mais polido, o resultado final seria pelo menos melhor do que nós acabamos vendo, e isso me deixa consideravelmente mais irritado com o filme. Pode-se usar como exemplo a característica do filme em reproduzir algumas cenas icônicas da franquia, e é nesse momento que eu digo que essa review tem spoilers, mas sinceramente seu favor e você vai ver o porquê mais pra frente. Logo nos momentos iniciais do filme, por exemplo, a cena de início de Resident Evil 2 é adaptada com microscópicas mudanças, mas mantendo o feeling original da cena do jogo. E isso é algo positivo, pois mostra que os responsáveis pela adaptação se preocuparem em pelo menos buscar a fonte original e te mostrar isso com essas cenas. Entretanto, isso acaba sendo ironicamente onde o filme começa a degringolar, pode-se dizer. Porque por mais que ele tente usar esses easter eggs para ganhar pontos com a fandom, esse mesmo artifício acaba se chocando com outra característica do filme. O roteiro tenta criar uma história completamente original em cima de Resident Evil 2. É como se um restaurante pegasse uma receita milenar de sushi e tentasse abrasileirar ela, tentando manter as características originais simultaneamente. E essa analogia funciona porque isso realmente acontece. Eu estou olhando diretamente para você, sushi de frutas. Logo no início, nós podemos ver esse problema começando a germinar com a cena das versões infantis do Chris e da Claire em um orfanato, pois, assim como no jogo, ambos são órfãos, com a Claire tendo pesadelos toda noite com um monstro que parece que saiu diretamente de um mangá do Hideshi Hino ou um livro do Lovecraft, que logo após descobrimos que se trata da Lisa Trevor, a primeira adaptadora do vírus. E logo depois nós descobrimos que o orfanato é na verdade um laboratório disfarçado e o responsável por ele é William Birkin, criando logo na infância um vínculo entre Claire, Chris e a Umbrella. Eu sei, é complicado, mas continua me ouvindo antes de seu cérebro vazar pela sua orelha por completo. Evidentemente, se você jogou Resident Evil 1 e 2, você tem pleno conhecimento que a história não é muito bem assim. Ambos Chris e Claire não têm pleno conhecimento da existência da Umbrella até suas vidas adultas, com o Chris entrando na unidade de segurança tática de Raccoon City após a sua passagem pela Força Aérea Americana, e a Claire só compreendendo o conceito da companhia após saber do envolvimento do seu irmão nela. Essa mudança tem como objetivo causar uma futura disputa filosófica entre a Claire e o Chris mais à frente no filme, com o Chris defendendo a Umbrella e estabelecendo que a empresa ajudou ele a vida inteira a ponto de pôr ele na faculdade, e a Claire tentando convencer seu irmão que existe algo de errado na Umbrella com base nas suas experiências traumatizantes no orfanato e materiais de divulgação do jornalista Ben Bertolucci. Sim, até ele tá nesse filme e aqui é estabelecido que ele conhece diretamente a Claire, algo que novamente não acontece nos jogos, já que o momento mais memorável dele na franquia é ser apavorado pelo Mr. X, que aliás não está nesse filme, infelizmente. É, eu sei, triste. Just get me the fuck out of here! Mas falando sério, vocês perceberam o erro nisso? Eu entendo que a ruptura ideológica entre os dois irmãos é necessária para que esse filme se mova, mas o roteiro utiliza isso enquanto vomita desnecessariamente personagens porque, sei lá, biscoito da fã. Não é logisticamente possível tentar criar uma base de roteiro original enquanto você tenta de qualquer maneira enfiar referências do material original para ganhar pontos com a fã do que você já perdeu na primeira cena do filme. Olha, o William Birkin está no filme, olha pra jaqueta dele com o logo da Umbrella gigantesco no ombro, que na vida real não seria relevante pra nada, mas pro filme serve como exposição pros fãs. Gostaram da referência? Sim! Agora por favor tenham paciência enquanto nós tentamos criar uma história original. Isso não funciona. Não dá pra agradar dois públicos diferentes, porque no final se desagrada justamente os dois. Por mais que a saga do Paul W.S. Anderson seja um desastre em diversos aspectos, e eu realmente não acredito que eu vou elogiar ele agora, pelo menos ele tentou, sabe? Ele pode dizer isso. Os responsáveis por Bem-vindo a Raccoon City não, porque Bem-vindo a Raccoon City é covarde. Outra mudança polêmica é quanto os personagens do jogo original, no caso a Jill, o próprio Chris, Aiken,
Vickers e Wesker, que em vez de serem os personagens que nós conhecemos em Resident Evil 1, quanto às suas características e habilidades são totalmente diferentes, mas entre esses os personagens com as personalidades mais gritantemente diferentes são a Jill e Wesker. Lembra como a Jill era uma personagem considerada determinada, com um grande senso de justiça, calma em situações extremas e com uma rapidez para raciocínio útil para os seus companheiros? Digamos que nesse filme ela tem a personagem de uma e-girl. Você me ouviu direito. O roteiro tenta fazer dela uma personagem descolada e rebelde, mas falha miseravelmente porque no final ela é apenas uma personagem na falta de uma palavra melhor. Ed. Eu sei que na adolescência ela era conhecida por ter características rebeldes, pelo menos de acordo com os pequenos detalhes que nós temos no lore, mas novamente a personagem da Jill no filme é a sua versão adulta. O Wesker, que nos jogos é caracterizado por ser calculista, louco por poder, narcisista e misantrópico, até mesmo antes do fim de Resident Evil 1, aqui é resumido a ser um musculoso, alto, com personalidade de um jovem adulto padrão e em bromance com o resto da unidade, mais especificamente o Chris, que é triste porque o ator que faz o Wesker, o Tom Hooper, é um ator que eu gosto muito, graças à sua participação na série Umbrella Academy, ironicamente, onde ele faz um personagem chamado Luther, e ele é espetacular nesse papel. A parte do mesmo traindo a sua unidade pelas costas continua, mas em vez de ser a Umbrella, é um grupo que promete expor os podres da mesma. O grupo nunca é nomeado, mas provavelmente tem algo a ver com o Bertolucci, mas essa parte do filme é tão mal feita que eu finjo que ela nem sequer existiu. E assim como no fim do primeiro jogo, ele acaba supostamente morrendo por isso. Só que nesse filme ele morre estupidamente com um tiro no pescoço da Jill, e não da forma extremamente foda que ele morre no primeiro jogo. Ultimate life form. Tyrant. You couldn't have been experimenting on people. It's beautiful. For the sake of this thing? You'll never understand. Man, it's getting hot in here. I hope you don't mind I unbutton a couple buttons. Outro detalhe, entre aspas, interessante é que todos são subordinados do Chief Irons no filme, que novamente não é fidedigno dos jogos. Mas pela milésima vez, o Irons é mais uma piscada de olhos do filme pros fãs, do que qualquer coisa relevante. Tanto que a morte dele é, não ironicamente, a mais tosca do filme. Ele é literalmente agarrado por um Licker e morto fora de tela. Essa é a importância dele pro enredo. No, there's someone there. Mas sem dúvida, a pior coisa nesse filme se chama Leon S. Kennedy. Ivan Jogi, o que você fez pra ser escorraçado pela fandom e pior ainda, o roteiro do próprio filme? Eu entendo que o filme quis estabelecer que a Claire é a protagonista competente, mas era necessário que o Leon fosse tão inútil como ele é nesse filme? Em Resident Evil 2, um dos charmes do jogo é justamente as interações quase que de flerte entre os dois protagonistas durante a história e a igualdade na habilidade dos dois em resolver empecilhos. Nesse filme isso não acontece porque o Leon é um completo de um idiota, além de ter a personalidade e o carisma de uma árvore. Na primeira cena, por exemplo, que ele aparece, é estabelecido em um diálogo com Kevin Dooley, que nesse filme não é um piloto do departamento de polícia de Raccoon City, e sim um policial comum, que o Leon acidentalmente atirou no seu próprio parceiro durante o processo de treinamento. Sim, o mesmo Leon que Resident Evil 2, mesmo sendo um novato que às vezes deixa a sua inocência lhe pôr em situações desconcertantes, é considerado destemido. Eu vou tentar dar uma de advogada do diabo aqui e dizer que eles provavelmente fizeram isso com o intuito de
de estabelecer que ele era um novato, mas não dá. Ele é tão inútil nesse filme que você simpatiza por ele só por pena. As mudanças dos outros personagens podem ser consideradas bruscas, mas nenhuma é tão incômoda quanto a do Leon por ele ser um protagonista nada interessante, sendo que ele é o protagonista e protagonistas devem, com toda certeza, ser interessantes porque são eles que carregam as histórias nas costas. Não era necessário nerfar tanto ele assim pra pôr a Claire no pedestal. Aliás, eu diria que a Claire seria muito mais memorável se ela tivesse um companheiro de cena tão igual e mesmo assim se destacasse. Tudo é uma questão de percepção do público. Ah, e mais uma coisa. A Ada Wong está nesse filme novamente por algum motivo. E acreditem ou não, mas o filme conseguiu transformar a Ada Wong em uma personagem completamente esquecível. Novamente, a mesma Ada Wong que sempre rouba a cena, mesmo com poucos minutos de tela. Eu sempre disse que a Daniela Pineda seria a Ada Wong perfeita assim que eu bati os olhos nela pela primeira vez, mas eu acho que ela vai querer passar bem longe de adaptações depois do que aconteceu com o Cowboy Bebop. A Faye Valentine é tenebrosa nesse filme e eu me recuso a falar algo a mais desse filme. Aliás, não tentem me convencer, ao contrário. Mas, resumidamente, Welcome to Raccoon City é um filme que possui bons lampejos, com uma boa ambientação de cenário e um filo que remete muito principalmente aos 2 primeiros jogos, mas que infelizmente no seu produto final é um monstro de Frankenstein remendado em 2 filmes que parecem brigar entre si a todo momento. Na minha singela opinião, eu acho que o principal motivo desse filme ter sido escorraçado, além de sua qualidade fraca de roteiro, foi a coragem dos produtores em lançar o filme nos cinemas, sendo que ele tá bem longe de ser digno disso. O filme está disponível para streaming agora, mas como uma reação à baixa bilheteria do filme do que qualquer coisa. E eu tive a experiência de ver esse fracasso em primeira mão, já que eu fui ao cinema ver o filme um dia antes da estreia oficial de No Way Home. Sim, eu fiz isso, mas pelo menos eu vi No Way Home no dia seguinte. Digamos que a minha review seria bem diferente se esse tivesse sido o único filme que eu saí de casa no ano pra ver e desse de cara com o que eu vi. Então, nesse caso, teve uma luz no fim do túnel. O filme, no final de contas, acabou sacrificando a sua própria qualidade para se tornar uma lição de como não adaptar uma franquia ou propriedade intelectual. Eu sinto que o potencial presente realmente se tornaria algo concreto se o roteiro fosse um pouco mais cauteloso, com pequenos easter eggs e um roteiro original capaz o suficiente de se sustentar por si só, e o filme fosse convertido para uma série de streaming, por exemplo, dando chance do enredo respirar lento e gradualmente. Isso tornaria Welcome to Raccoon City de um filme covarde, com 97 minutos que parecem durar bem mais graças à sua confusão narrativa, para um Silent Hill, por exemplo. Um filme que presta homenagem para a franquia, mas ao mesmo tempo tem a coragem de possuir decisões originais de roteiro. Welcome to Raccoon City não é ruim por ser ruim e não ter ideias originais, mas Welcome to Raccoon City é ruim por simplesmente ser um filme covarde e não alcançar o seu potencial graças a confusões criativas. O que eu espero que tenha sido bom desde o começo é esse vídeo. E uma forma de você dar o seu feedback confirmando ou não isso é comentando no vídeo, dando like e compartilhando ele caso você tenha gostado. Espero que vocês tenham tido um ótimo Natal e felizes festas de fim de ano. Com moderação, por favor. E tchau, tchau. You ugly fuck! Oh shit! Ei, peraí. Você quer me dizer que durante o filme inteiro foi estabelecido que o Leon era um completo idiota só pra no final dele ele conseguir matar basicamente o boss final com uma bazuca, algo que ele nunca manuseou na vida, mas ele não consegue manusear uma pistola sendo que ele é um policial? Qual é o sentido disso, cara? Qual é o sentido disso? O que tá acontecendo? Por quê? Por quê? Por que essa cena aconteceu? Pra que a gente teve essa cena grandiosa com o Leon, de todas as pessoas, explodindo o boss final? Por quê? Por quê? Ah, tá explicado. Aparentemente o vaso ruim não quebra nunca.